Antes de começar esse vídeo, eu só queria que vocês passassem no canal do Silvi, que ele tá precisando de ajuda, tá precisando de dinheiro pra poder levar o cachorro dele no veterinário, que tá com pulgas e berne. Então, se vocês puderem doar uma certa quantia no LivePix dele, ou pelo menos compartilhando, já vai estar fazendo um favorzão. Enfim, tendo dito isso, fazendo esse apelo, vamos começar. Opa, e aí? Eu sou o Colete e hoje eu tô aqui procurando o processo. Bom, pelo título ficou meio óbvio sobre o que eu vou dizer. Meio que seria inútil porque isso daqui já é algo meio que conhecido por geral. Todo mundo que é canal grande ou pequeno já falou disso. O Digo, até o Kim Kataguiri, que é um deputado federal. O próprio Cor, que foi vítima desse caso, já comentou disso. Então eu trazer isso daqui meio que não seria necessário. Então por que eu tô fazendo esse vídeo? Bom, porque mesmo ficando óbvio a minha opinião sobre todo esse caso, eu nunca comentei disso. Então meio que eu não tenho a minha imagem manchada pro Ricardo Chagas. Eu sei que ele declarou inimizade contra os youtubers que fizeram vídeos sobre ele, mas eu quero ver se eu consigo transmitir e tentar ajudar ele a conscientizar sobre as próprias atitudes. Porque, querendo ou não, é toda uma carreira sua que tá em jogo, que já não tá muito bem vista, sinceramente. E eu quero deixar claro que eu não sou nenhum amigo do Cor, mas apesar disso, nunca tive nenhuma desavença com ele, já tive a oportunidade em que conversei com ele para tratar de certos assuntos, mas nunca passou disso. Só que é óbvio que, como criador de conteúdo, eu entendo o desespero dele e a ação contra o próprio Ricardo e a HBO. Porque você relacionar uma figura pública a uma tragédia que causou vítimas, quando ela não tem relação, no mínimo é irresponsabilidade. Quando se fala de um assunto delicado desses, todo cuidado é necessário, principalmente quando se fala de outra pessoa, figuras públicas, porque você pode imputar uma inverdade ou até mesmo um crime, como é o caso do Britanics. Por isso eu não o defendo, mas no caso do Cor, não tem como dar razão. Todas as vezes que você menciona ele ou jogos como Five Nights at Freddy's, você trata com desdém, como se fossem responsáveis por vidas que foram perdidas anos antes disso acontecer. É tão difícil assim perceber que não custa nada simplesmente fazer o mínimo, que é uma retratação de relacionar uma pessoa inocente a um crime. Você, suas palavras, saindo de uma plataforma tão grande e acessada por milhões de pessoas, não é diferente do número de canais que existem por aí no YouTube. A sua relevância é praticamente uma arma, que se você não usa com sabedoria, você acaba com a vida de outras pessoas. Você sequer teve a atitude de pedir desculpas ao Corey, ter o mínimo de retratação no que toca ao fato de pôr a vida dele em risco. Você simplesmente diz que a responsabilidade não é sua. Assim como quando sua esposa começou a ter medo de sair na rua. Seguindo sua lógica, também não é responsabilidade de qualquer canal que fez vídeo sobre você. É claro que como a gente fala com o público geral e não sabemos quem recebe esses vídeos, a gente tem a consciência de que certas pessoas que não têm a saúde mental muito boa queiram tentar destruir a vida de pessoas que tiveram essas atitudes. Mas a única responsabilidade que o influenciador tem com isso é só conscientizar que não compactua com os ataques pessoais, fazendo doxing ou ameaças contra a privacidade ou a vida do outro. Do mesmo jeito que um jogo de terror não consegue controlar o público que atrai. Mesmo você deixando claro que não é para certos públicos, um jogo feito para adolescentes ou jovens adultos não tem culpa de ter uma base de fãs compostas por menores de idade, que sempre são os mais curiosos e têm mais tempo livre. Então, Ricardo Chagas, eu quero muito acreditar que você não faz isso de má fé. E que você esteja sendo só meio emocionado e não consiga lidar com respostas quando alguém critica você. Mas repensa um pouco, quando você é uma figura pública, tem influência, tem voz, tem pessoas que seguem e seguem suas palavras. Falsa acusação é um problema muito grande. E quando você tem seguidores, o problema fica 10 vezes pior. Se eu não me engano, você é da igreja, então imagina se alguém com uma influência gigante dissesse que você e sua família, as coisas que vocês fazem, fosse só uma fachada e que vocês cometem crimes contra
menores de idade. Não seria uma acusação muito pesada? Ainda mais levando em conta que muita gente que tem coragem de matar outras pessoas tem sensibilidade com esse tipo de assunto. E saiba que toda essa resposta que o público e os youtubers deram não é porque tá todo mundo só repetindo a mesma coisa, como robôs que não têm opinião. Você não chegou a parar pra pensar que isso é simplesmente um senso comum? Assim como é senso comum repudiarem esse tipo de tragédia que você falou na HBO. Você chegou a pensar por esse lado? Chegou a pensar que você pode ter feito alguma coisa de errado? Bom, eu espero que você pense sobre isso e perceba também. Eu obviamente não quero o mal desse cara, e normalmente se tem muita gente criticando a sua atitude, é porque tem alguma coisa de errado. Enfim, essa é a minha opinião, eu sou o Colete, e até um outro dia.